Olá a todos, seguindo em frente para a próxima alahá bet. Fala o que Shulchan Aruch. Kol adam chayav litin tzedakah kefi hasagat yado. Ve'afilu ani amitparnes min tzedakah. Todas as pessoas, eles têm a mitzvah de dar tzedakah, cada um de acordo com a capacidade, com as possibilidades que ele tem de doar e de ajudar aos outros. Mesmo alguém que recebe tzedakah, que ele próprio é necessitado, ele precisa receber dos outros, ele também tem a obrigação de ajudar, ele também tem a obrigação de passar para frente parte do que ele recebe. Porém, não em todos os casos. O que está se tratando de alguém que ele tem um pouco de dinheiro, certo? Ele tem uma casa, às vezes que ele tem de herança, ele tem um salário fixo que ele recebe, ele trabalha em algum lugar, só que nem sempre isso é suficiente para ele viver, e de vez em quando ele precisa realmente pedir tzedakah, ele precisa receber de outras pessoas, mesmo assim, já que ele tem uma base fixa, ele também tem a mitzvah de dar tzedakah. Kivan she'en lo keren kedei להתפרנס מהרווח, מכל מקום, כיוון שיש לו במה להתפרנס, חייב ליתן צדקה ממה שייתנו לו. Mesmo que ele não seja alguém que investe o dinheiro, então o valor que ele tem é mais ou menos o valor que ele precisa para viver, e ele não vai ganhar nada disso com um investimento, com algo do tipo. Ele realmente só tem a casa, ele tem o salário fixo que serve para comida e as coisas básicas, já que ele tem uma base fixa, da qual ele consegue להתפרנס e sustentar, ele também tem mitzvah de ajudar os outros. ואפילו אינו יכול ליתן אלא דבר מעט, אל ימנע את עצמו, כי המעט משלו חשוב כמו הרבה מן העשיר. E mesmo que ele não pode dar muito, certo? Às vezes vai ser alguém que ele vai conseguir dar todo mês 5 shkalim, 10, 15, 20, 50 reais, o que seja. Não importa o quanto ele consegue dar, ele tem que dar o que ele puder. E ele não deve pensar, não, mas eu estou dando uma quantidade muito pequena, isso daqui não é válido. Não, aos olhos de Akadosh Baruch Hu, cada um ele dá de acordo com a possibilidade dele. O quanto ele der, de acordo com a possibilidade que ele tem, relativamente à situação financeira dele, aos olhos de Akadosh Baruch Hu, isso é valioso. Assim falaram nossos sábios. נאמר בעולת בהמה אישה ריח ניחוח, ובעולת העוף אישה ריח ניחוח, ובמנחה אישה ריח ניחוח. לומר לך אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. Falaram aos sábios o seguinte: se a gente analisa os korbanot, dos korbanot que tinham no Beit HaMikdash, dos sacrifícios era chamado korban olá. Esse era um sacrifício que a pessoa simplesmente decidia, se voluntariava para dar para o Beit HaMikdash. Ele levava lá esse korban e dava para o Beit HaMikdash. Esse korban podia vir em 3 formas possíveis. Podia ser uma behemá, um animal, tipo uma vaca ou um boi ou algo do tipo, podia ser um frango, ou podia ser até mesmo de farinha. 3 possibilidades. O animal era muito mais caro, o frango é um valor médio, e a farinha é um valor muito mais barato. E mesmo assim a gente encontra no Pasuk que os 3 causam exatamente a mesma coisa para Kadosh Baruch Hu. Os 3 dão o mesmo prazer para Kadosh Baruch Hu, significando que aquela pessoa que ele tem a possibilidade de dar muito e dá muito, e aquela pessoa que ele tem a possibilidade de dar pouco, mas ele dá o que ele pode, esses 2, aos olhos de Kadosh Baruch Hu, fizeram exatamente o mesmo ato. Cada um de acordo com a capacidade dele. Como falaram nossos sábios, Echad amarbe ve'echad amamit, ubilvad shechaven libo lashamayim. Tanto aquele que faz muito quanto aquele que faz pouco, o que importa é o quanto ele se dedicou e o quanto ele podia fazer e o quanto ele fez de acordo com a vontade de Akadosh Baruch Hu. Aval kol she'en lo ela dei parnasato eno chayav litan tzedakah de parnasat asmo kodem lechol adam. Mas alguém que ele não tem dinheiro sobrando, ele não tem absolutamente nada sobrando, cada cheque que entra na conta dele, cada trabalho que ele faz, cada coisinha que ele ganha, vai só para o sustento dele, só para as necessidades mínimas dele, as necessidades básicas, essa pessoa não precisa dar tzedakah, porque a vida dele vem antes da vida dos outros. Alachá Gimel. Kama notnim lani, quanto se dá para o pobre? Um pobre que vem pedir ajuda e ele pede tzedakah, quanto precisa se dar para ele? Obviamente, se alguém pede especificamente para uma pessoa, essa pessoa não precisa dar tudo que aquele pobre precisa, ele pode dar de acordo com o quanto ele costuma dar de tzedakah, mas se a gente tiver uma organização, uma sinagoga, uma comunidade que juntou dinheiro e vai ajudar pessoas específicas, quanto cada um deve receber? Dei machzoro asher echsalo. Aparece no Pasuk que deve se dar para ele o que ele necessita, o que ele precisa. Vehainu be'ani shemekabel bechashai mechoyavim anshe litin lo kol machzoro. Kasher haya ragil mikodem she'eni, aval ani hamechazim ha'ptachim notnim lo matana mu'etet lefi erko.
Para cada pessoa e pessoa deve se dar de acordo com a necessidade dele. Alguém que ele era muito rico, alguém que tinha muito dinheiro, às vezes mesmo classe média, ele vivia bem, de repente ele perdeu tudo e agora ele precisa pedir tzedakah, mas ele tem vergonha, porque ele estava num nível social mediano ou alto pelo menos, e agora ele tem vergonha de pedir tzedakah de porta em porta, ele recebe tzedakah de forma escondida, sem que ninguém saiba. Essa pessoa deve se dar para ele, para que ele possa viver exatamente como ele vivia antes. E mesmo parece que você está gastando muito dinheiro com essa pessoa, a mitzvah de tzedakah é fazer com que a pessoa viva de acordo com o que ele está acostumado. Então, alguém que está acostumado a viver de uma vida mais em padrões mais altos de vida, e ele quer continuar vivendo dessa forma, e ele, por algum motivo, ele perdeu o dinheiro, perdeu tudo que ele tinha, e ele precisa pedir tzedakah, e ele tem vergonha, ele não pede isso publicamente, ele pede escondido, essa pessoa deve se dar para ele de acordo com o padrão que ele vivia antes. Mas alguém que bate de porta em porta, alguém que sempre viveu uma vida muito mais simples, com um padrão muito mais baixo, essa pessoa deve se dar para ele de acordo com a necessidade dele, de acordo com o que ele precisa. O mínimo que deve se dar, no mínimo que se deve dar para uma pessoa que está, aqui ele trata de pessoas que iam de cidade em cidade pedindo dinheiro, para uma pessoa que chegava nova na cidade, tinha que dar pelo menos duas refeições para ele comer durante o dia, eles costumavam comer só 2 refeições por dia e um lugar para dormir. מפרנסים מלבשים עני גויים, עני ישראל, מפני דרכי שלום, deve-se dar tzedakah também para pobres, tanto judeus quanto não judeus, para que não tenha briga, para que não tenha discussões e não gere nenhum tipo de raiva ou de sentimentos negativos quanto ao povo judeu, por isso se dá tzedakah tanto para Yehudim quanto para não Yehudim. Alachá Dalet. Quanto deve se dar de tzedakah? A gente viu já no começo que a verdade é que a mitzvah de tzedakah, qualquer coisa que a pessoa deu, mesmo que ele tenha dado um valor mínimo muito pequeno anualmente, isso já é considerado a mitzvah de tzedakah. Mas mesmo assim, vieram nossos sábios e falaram, olha, existe um valor ideal, existe uma quantidade que a pessoa tem que dar, perguntam que qual é esse valor? שנה ראשונה מעשר מן הקרן, מכאן ואילך ייתן מעשר מן הרווח שהרוויח כל שנה חוץ מצורכי ביתו. זהו מידת בינונית, ומצווה מן המובחר שייתן חומש שנה ראשונה מן הקרן, ואחר כך כל שנה חומש מן הרווח. ואל יבזבז אדם יותר מן החומש כדי שלא יצטרכו אחר כך לבריות. O valor que Hazal definiram como raui, como devido para se dar de tzedakah, é 10% do que a pessoa tem. Alguém que vai começar a investir e ele só tem lá o valor inicial, o capital inicial dele, 10% desse capital inicial se dá para tzedakah. Alguém que começou a investir, ele está ganhando dinheiro, ele tem lucros, 10% do lucro deve ser dado para tzedakah. Esse é o mediano, esse é o normal. Alguém que quer dar mais, quer fazer a mitzvah de tzedakah da melhor forma possível, pode dar até 20%, mas não passar de 20%, porque se a pessoa passa de 20% do valor que ele tem, ele pode acabar chegando na situação em que ele próprio vai precisar de tzedakah, porque ele está fazendo além do que ele foi obrigado, embora a gente tenha visto já que a Kadosh Baruch Hu prometeu que a pessoa não vai ficar pobre por dar tzedakah, isso é quando ele cumpre a mitzvah de tzedakah como se deve, mas se ele decide dar mais do que o necessário, mais do que foi pedido dele, então ele pode realmente acabar sofrendo por causa disso. Então, o mínimo da mitzvah de tzedakah é qualquer valor. 1 shekel, 2 shekalim por ano, já valeu. O ideal é que a pessoa dê 10% dos lucros que ele teve durante o ano, ou mensalmente, e 20% é o máximo. Isso durante a vida dele, porque existe o risco da pessoa acabar ficando sem dinheiro, então não pode passar mais de 20%. Mas, caso a pessoa esteja lá além do falecendo e ele quer dar uma grande quantidade de tzedakah, ele pode dar até 1/3 de todo o que ele tem, porque ele tem que deixar isso para os filhos também, tem que cuidar da família. אין לעשות מעשר שלא דבר מצווה, כגון נרות בית הכנסת, או שאר דבר למצווה, רק יתנאו לעניים. Esse dinheiro de maaser, que é uma ramificação da mitzvah de tzedakah, esses 10%, ele não pode ser usado para mitzvot que a pessoa própria tem que cumprir. Então, se eu preciso comprar, por exemplo, arbat amanim para Sukkot, ou matzah para Pesach, eu não posso usar o dinheiro de maaser para comprar essas coisas. O dinheiro de maaser tem que ser dado para pessoas necessitadas, para pessoas que precisam desse dinheiro, principalmente na questão de comida.
ואם נזדמן לו מצווה להיות בעל ברית, או להכניס חתם וכלה עניים לחופה או חיי גבנה, וכן לקנות ספרים ללמוד בהם ולהשלם לאחרים ללמוד בהם, אם לא היה יכולת בידו ולא היה עושה אותם מצווה ממון שלו, יכול לעשות ממעשר. Porém, se aparece para a pessoa a oportunidade de cumprir uma mitzvah, de dar tzedakah para alguém que está precisando muito, ou ajudar um noivo e uma noiva a casarem, ou comprar livros de Torá para estudar e para que outras pessoas possam estudar também desse livro, nesse caso, embora seja uma mitzvah que a priori ele podia estar cumprindo, ele podia estar dando dinheiro, se ele não faria isso se não fosse o dinheiro de maaser, ou seja, se ele não compraria os livros, se ele não ajudaria o casal no começo da vida deles, caso ele não tivesse o dinheiro de maaser e agora ele quer dar o dinheiro de maaser para eles, tudo bem. Porque mitzvot que são obrigatórias da pessoa, como matzar, bataminim, tefilin, etc., isso é obrigação sua. De algum jeito você tem que dar um jeito de comprar. Mas mitzvot que você não é obrigado a fazer, só que você quer. Você quer ajudar um casal que está prestes a casar, você quer ajudar alguém a fazer a seu dado Brit Milá, ou algo do tipo. Nesse caso, você não é obrigado a fazer e você não faria se você não tivesse o dinheiro de maaser. Nesse caso, mesmo que você tenha uma ligação, uma conexão emocional com a mitzvah, pode-se usar o dinheiro de maaser. אם קונה ספרים מאות מעשר, צריך להיזהר להשילם לאחרים, אם לא כאשר הוא צריך להם, אזי הוא קודם. וגם זה לכתוב עליהם שהם מאות מעשר, למען לא יחזיקו בהם בניו אחריו. Caso a pessoa tenha comprado livros com dinheiro de maaser, e aqui ele vai precisar emprestar esses livros para os outros, para que o maaser não seja somente para ele, para que ele empreste para os outros. Caso ele precisa do livro também, ele pode usar antes de emprestar para outra pessoa. E também deve se escrever no livro que esse livro foi comprado com dinheiro de maaser, para quando ele lá além chegar o momento dele, ele faleceu, os filhos não acharem que pertence a eles e saibam que esse livro, na verdade, pertence ao tzibur, pertence a toda a comunidade.